E aí, galera, beleza? Sala de estudo de hoje a gente vai falar de saúde da mulher. Vamos abordar aqui o tema de IST, as infecções sexualmente transmissíveis. Esse estudo eu vou dividir ele em duas partes. Então, nessa primeira, a gente vai falar das ISTs que vão causar corrimento. E na segunda parte, eu vou falar das ISTs, vou continuar, só que as que vão causar lesão, tá? No final de cada parte, eu vou deixar um quadro preenchido já com essas informações de tratamento, diagnóstico, agente etiológico, beleza? No finalzinho de cada parte, tá? Então é isso aí. Você que está chegando agora, não me conhece, eu sou o Randall, esse aqui é o RNA e a gente faz essas salas de estudo aqui para auxiliar no seu entendimento da matéria que você está aí no seu curso na faculdade, tá bom? Não esquece, sempre estudando aí, aproveitar os livros, tá? Vamos aproveitar esse tempo também que a gente está aí de quarentena, ficando em casa, então vamos estudar, beleza? Então é isso aí, sem enrolar, ó, lava a mão, beleza? Lava a mão, se ajeita, arruma o seu material aí direitinho, faz aquele lanchinho saudável, dentro do possível, claro, faz aquele lanchinho saudável e bora estudar, né? Vem comigo! Vamos lá, galera. Vamos falar de saúde da mulher, IST, só que agora com úlceras, tá? Então é o seguinte, ó, vou deixar o quadro aqui paradinho, por quê? Porque eu achei que seria até mais interessante fazer o estudo em cima do quadro já, tá? Do que eu fazer um slide com essas mesmas informações e depois pôr o quadro junto, tá? Então, já vou falar aqui as informações, outras informações que sejam necessárias em cima aqui do quadro mesmo, e aí já estou deixando ele aqui paradinho para você fazer um pause aí no vídeo, copiar o quadro para deixar no seu caderno, tá? Na hora que você for estudar. Então vamos começar aqui já com a herpes, tá? Então a herpes, essa parte aqui, gente, do agente etiológico, é simplesmente o nome, tá? Então, eu vou pular essa parte porque é só o nome mesmo do vírus ou da bactéria. A única ressalva vai ser aqui embaixo por conta de não confundir com outra doença, tá? Mas no mais é só o nome mesmo, então eu já vou aqui para a parte de observações e sintomas, tá? Beleza? Então, olha lá, vamos começar na herpes. Então, lembrando que todas essas doenças aqui são ISTs mesmo, tá? Não é igual lá na parte de corrimento, que algumas não eram. Então, aqui todas são, tá? Todas são sexualmente transmissíveis, só que aqui tem um pouco de diferença, às vezes, porque eu tenho que ter o contato da lesão com a mucosa, tá? Escoriada, tá? Eu preciso ter microlesões na mucosa e entrar em contato com essa minha lesão. Então, o que eu quero dizer? Que aqui, por exemplo, na herpes, eu preciso ter um dos indivíduos com a lesão já, tá? Com a úlcera e fazer o sexo sem camisinha, sem a proteção, tá? E aí, claro, sempre ocorre microlesões na mucosa, independente de seja no pênis ou na vagina, vai causar microlesões. E aí, sim, essas microlesões em contato com a úlcera, aí sim eu vou ter a infecção do meu agente etiológico, que no caso aqui é o condiloma vírus, tá? O que mais que a gente vai ter aqui na herpes? Então, a gente já falou que ela é uma transmissão aí, o contato precisa ser íntimo, ou seja, mucosa com lesão, tá? As manifestações, ou seja, a parte de sintomatologia, ela está mais associada, todas essas sintomatologias aqui, está mais associada ao segundo grau dessa herpes, tá? Porque ela começa com pápulas, beleza? Ela começa com pápulas e essas pápulas, elas são assintomáticas, tá? Esse primeiro momento é assintomático. E aqui, essa parte de dor e de febre, mal-estar, a gente já está considerando a evolução dela quando ela se torna vesículas, tá? Então, se essa lesão evoluir para essas vesículas, aí sim, eu vou ter muita dor, tá? Muita dor mesmo. Vai ter a febre, beleza? E essa mialgia aqui, que é essa dor muscular muito intensa, mal-estar,
beleza? Lembrando que a febre vai estar sempre associada porque eu tenho uma infecção, porém, a febre também ela é fisiológica, tá? Então a gente tem que controlar a febre. Eu não quero eliminar e baixar essa temperatura muito. Então a gente vai controlar a febre. Isso é importante, tá bom, gente? Porque febre é um sistema de defesa do organismo, então eu só vou controlá-la, beleza? Como que eu vou tratar esse paciente aí? Analgésico, porque a dor é forte, tá? E o antiviral. O antiviral aqui, se vocês quiserem anotar, é aciclovir, beleza? Então anota aí, ó, no cantinho que um exemplo do antiviral aqui é aciclovir, tá? É assim que a gente vai tratar esse paciente. O que eu posso ter também aqui, ó, nessa que eu coloquei aqui de recidiva aqui? Porque eu posso ter a reativação desse vírus, tá? Eu posso ter. Isso vai influenciar pelo quê? Imunodeficiência ou imunossupressão, tá? Ou uso de antibiótico prolongado, tá? Não é o antiviral, é antibiótico. O que eu posso ter também? Outros quadros infecciosos pode gerar uma reativação desse vírus aqui, ok? Então, não são todas as lesões aqui, as patologias, que têm essa situação de reativação, de ser recidiva, tá? Então, isso aqui é importante também você lembrar que algumas delas pode voltar, tá? Por conta do meu estado desse organismo, do estado do indivíduo, tá? Principalmente estado imunológico, certo? Essas vesículas aí ainda podem evoluir para úlceras, tá? E aí fica lesões bem feias de ser visualizadas, tá? Então, assim, claro que a gente tem que tratar o quanto antes, por isso que o exame físico, que é a nossa parte, tá? O exame físico ginecológico, tá? É importante, que você pode identificar essas lesões, tá? O quanto antes, e aí já encaminhar direitinho, tá? Para a gente poder fazer esse diagnóstico junto com o médico, tá? Porque é ele que vai realmente prescrever a medicação, beleza? Então vamos para a sífilis, então, agora. A sífilis, gente, ela pode ser também chamada de cancro duro, também pode, tá? Por quê? Porque uma das fases da sífilis é o próprio cancro duro, beleza? E a gente também tem o cancro mole também, tá? Então, tem essa diferença aí. Ela tem justamente essa fase recente e essa fase tardia. O que é essa fase tardia aqui? Essa fase tardia vai ser quando ela está latente, ou seja, ela fica lá adormecida, assintomática, não causa nada, beleza? Então, essa tem essa parte também. Quando a gente está falando de fase recente, essa fase recente aqui, ela se divide em 3 partes, tá? Que vai ser realmente o cancro duro, tá? Depois a gente vai ter roséolas, tá? Que a gente chama de roséolas sifílicas. E depois a gente vai ter realmente essa sífilis sistemática, tá? Que aí pode ocorrer no organismo inteiro, beleza? Então, gente, quando a gente falar de fase recente e fase tardia, são essas 3 aí. Então, lembrar que a sífilis tem 3 fases, tá? Dentro da recente. E a fase tardia, que vai ser quando ela estiver assintomática. Quando a gente tiver o cancro duro, essa lesão, ela vai ser indolor. E ela vai ser realmente dura, ela vai ser endurecida, tá? E eu posso ter essa lesão quando eu tiver o contato de mucosa com uma lesão sifílica, ok? Isso é importante, tá, gente? Porque eu posso ter outra lesão qualquer e não ser uma lesão sifílica. Isso não vai passar a doença para mim, ok? Então, eu preciso ter o contato, por exemplo, boca, ânus, pênis, vagina, com a lesão sifílica, ok? Por exemplo, posso transmitir essa sífilis para o meu bebê na hora da amamentação? Posso. Porém, se eu tiver na minha auréola ou no mamilo uma lesão sifílica, ok? Por quê? Porque na fase
terciária aí, tá? Na terceira fase dessa sífilis recente, eu tenho essa patologia sendo disseminada por todo o meu organismo. Então, eu posso ter lesões por todo o corpo, tá? E aí eu posso ter lesões, sim, na mama. E aí eu vou passar para o meu bebê só se eu tiver lesão sifílica, ok? Então, ó, tem que lembrar disso aí, tá? E aí, outro ponto interessante da sífilis é que na primeira fase de cancro duro e de fase de roséolas sifílicas, ela pode desaparecer, pode não, né? Ela desaparece sozinha, sem qualquer tratamento, tá? Então, isso que é importante, porque se eu não tratar, se eu não perceber essas alterações nessa primeira fase aqui, nesse primeiro momento, eu chego aí são as literaturas que dizem isso, que 40% dos meus casos de sífilis entra na terceira fase, tá? E a terceira fase é sistêmica, e aí sim a gente tem a complicação mesmo. Por quê? O meu cancro duro vai aparecer a úlcera lá, vai aparecer a lesão, ela não dói, não tem nada demais e some. Aí depois eu tenho essas roséolas que podem a gente chama de eritema palmoplantar, tá? Porque vai aparecer essas roséolas aí na palma das mãos, na planta do pé, tá? Pode dar também, nessa hora aqui, essas outras sintomas aqui, ó. Na verdade, sinais, né? Esses sinais aqui, ó. Alopécia, certo? Pode dar madarose, anota aí, madarose, que é importante. Madarose, que é a perda de cílios e sobrancelha, tá? Só que também tudo isso vai desaparecer espontaneamente, certo? Isso daqui pode aparecer até 6 meses depois da infecção, tá? Então, muitas vezes a gente tem, e quando é a tardia, pessoal, pode aparecer muito mais tarde. 2 anos até depois a gente entra na fase tardia e isso pode aparecer de novo, certo? Daí a gente até tem situações de pacientes que não têm mais relação extraconjugal, né? E aí tem complicações em relação a isso porque a sífilis apareceu muito tempo depois, tá? Então, ó, fase terciária que eu tenho a lesão sendo disseminada sistematicamente. Aí complica mesmo, tá? Eu posso atingir o meu sistema tegumentar, tá? Eu posso atingir meu sistema cardiovascular, sistema nervoso, e no sistema nervoso eu posso causar meningite, que é problema. Eu também posso, na hora de atingir meu sistema nervoso, gente, atingir o meu 7º par de nervo craniano, tá? Sistema nervoso, tá? E aí, para a gente lembrar aqui rapidinho qual que era o 7º par de nervo, a gente pega esse número 7 aqui, ó, e inverte ele, tá? Então, se o número 7 inverter, ele fica parecendo um F, ou seja, é o nervo facial, tá? Então, aí só uma diquinha aí, que o 7º par de nervo é o facial e vai dar também complicações sistemáticas no sistema nervoso, certo? Como que a gente vai tratar isso aí e fazer o diagnóstico? É a sorologia dos testes treponêmicos, tá? Então, a gente vai fazer os testes treponêmicos para sífilis. A gente também tem que fazer teste rápido aí, por conta que se a gente está tendo contato com de relação sexual desprotegida, a gente tem que fazer teste para HIV também, ok? E aí, importante aqui, ó, isso daqui, para sífilis, vai ser sempre essa daqui, ó, penicilina, benzatina, de 2.400.000 unidades, tá? Então, vai ser sempre. Então, você olhou lá na prescrição médica, tá? Olhou na prescrição médica, penicilina, benzatina de 2.400.000, você já sabe que é sífilis, beleza? Então, vamos continuar? Vamos falar de cancroide. Aqui, como eu tinha falado agora do cancro duro da sífilis, então, o cancroide, ele é conhecido como cancro mole, tá? Então, cancro duro está associado a sífilis, beleza? E cancro mole está associado a cancroide. Como eu falei, aqui o agente etiológico é só o nome, beleza? Então, é uma IST, tá?
altamente transmissível sexualmente, ok? Então, aqui é muito fácil de transmitir essa patologia aqui, beleza? Como que eu vou ter as minhas lesões, tá? Então, elas vão ser lesões múltiplas, vai dar bastante dor, o odor vai ser aquele odor fétido, muito forte, ruim, tá? E as bordas dessa ferida, as bordas dessa lesão vão ser bordas irregulares, tá? Maior frequência dessa lesão aqui é no homem, beleza? Mas pode dar também na mulher, tá? Então, lembrar que tem um asterístico aí que o cancroide está mais associado, mais frequente acontecer no homem, mas acontece também na mulher, beleza? O que pode acontecer aqui que é importante? Isso aqui, ó, essa observação aqui, ó, que essa lesão, essa úlcera, ela pode evoluir para uma fístula. Isso que é importante, tá? Porque a fístula, eu vou unir, tá, essas lesões e causar uma úlcera muito maior, beleza? Então, evolução para fístula é grave, beleza? Então, a gente tem que fazer o exame físico direitinho, perguntar para essa paciente, ou no caso aqui, mais frequente, o paciente, para ver realmente e conseguir tratar antes de chegar nisso aqui. O que a gente também tem que visualizar? Que ela pode estar associada a outras patologias, no caso sífilis, ok? Então, isso aqui também tem que ficar de olho, fazer o teste rápido, fazer os testes de treponêmicos, porque pode estar associado a outras patologias aí, principalmente sífilis, beleza? Como que a gente vai diagnosticar aí? Vai fazer sorologia, tá? Porque aqui é uma bactéria e a gente vai fazer o método de Gram, tá? Então aqui, lembrando, quem já fez a disciplina de microbiologia, vai lembrar o que é esse método de Gram. Se você não sabe o que é o método de Gram, você dá uma paradinha aqui, dá uma olhada nas nossas aulas de microbiologia, que a gente fala de método de Gram, coloração de Gram, para você entender o que é, beleza? É para a gente saber qual bactéria é para poder utilizar o antibiótico correto, que não é o que acontece normalmente, porque esse teste aqui demora um pouco, tá? Então, mas é assim que a gente vai fazer. E aí, como que a gente vai tratar esse paciente aí? Com azitromicina, beleza? E a azitromicina, ela vai ser via oral, uma dose só, tá, gente? Essa parte aqui, esses detalhes aqui, não são de extrema relevância, tá? Porque isso já vai vir na prescrição médica. Mas é interessante você saber. E a gente também tem esse outro aqui, ó, ciprofloxacina, tá? Também é um outro antibiótico via oral, tá? Esse aqui não é dose única, beleza? Mas é só exemplos de tratamento aqui. Então, lembrando que tem que fazer muito bem feito esse exame físico, fazer os questionamentos, a anamnese, tá? Porque isso vai identificar bem precocemente e possivelmente evitar que ela evolua, essa doença evolua, beleza? Principalmente aí para as fístulas, ok? Vamos continuar falando de linfogranuloma. Então, o linfogranuloma vai ser o agente etiológico aqui, né? Tá aqui o nomezinho dele, bonitinho. É uma bactéria também, então a gente vai tratar com antibiótico, tá? Então é uma bactéria. E o que a gente tem aqui de mais importante? Essa parte aqui, ó. Vai dar febre porque eu tenho uma infecção, ok? Então, lembrando que a febre a gente tem que controlar. O importante de sinais e sintomas. Tríade de meningismo. Anota aí, hein, ó. Isso aqui é importante. No linfogranuloma, a gente tem uma tríade de meningismo. O que vai dar? Rigidez na nuca, fotofobia e dor de cabeça. Que mais que essa doença aqui vai ter? Olha, ela vai evoluir em 3 fases, tá? Essas 3 fases aí, ela tem primeiro como inoculação, tá? Então, a inoculação, ela vai ser indolor e é muito difícil você ou a paciente identificar isso, tá? Porque normalmente ela é subclínica, tá? Então ela tem essa inoculação aí da doença, que é a primeira fase, e aí é muito difícil mesmo
de você perceber. Ela tem a formação de pápulas, igual aqui em cima, só que ela é muito pequenininha e interno, tá? Interno, porque o linfogranuloma é muito difícil você ter ela externa, tá? Então, essa primeira fase é difícil de identificação, certo? E ela vai desaparecer também, assim como a sífilis, sozinho, essa primeira fase aí, tá? Então, é difícil você identificar nessa primeira fase e ela vai sumir sozinha, beleza? Depois, a segunda fase é a fase de disseminação linfática. Aí, essa fase já começa a ficar já mais evidente, porque a gente vai ter uma adenopatia, tá? De sistema linfático mais expressivo. E aí você já consegue ver as lesões, tá? Você já consegue ver as lesões nessa hora. E o inchaço também, o edema, tá? E depende do local também, onde foi instalado essa bactéria, é onde vai dar essa adenopatia, tá? E aí, na terceira fase, a gente vai ter a fase com as sequelas dessa lesão, ok? Então, o que eu vou ter? Comprometimento dos meus gânglios, ok? E também posso evoluir para fístula, tá? E aí, eu vou ter vários gânglios, vários edemas de linfonodos, e aí eu vou ter a fístula desses linfonodos e vou criar uma massa bem grande no local, tá? Também são lesões bem fáceis de você identificar nessa terceira fase de sequela, tá? Então eu vou ter fístula formando uma grande massa por causa dos linfonodos, ok? Então, ó, o que pode dar também? Posso ter a febre, claro, né? Vou ter também sudorese, vou ter mal-estar, beleza? E eu tenho algumas complicações também nesse sentido, de linfedema peniano, tá? E hiperplasia de intestino. Aqui é importante por quê? Porque eu posso ter uma estenose no meu intestino, tá? E aí eu vou ter constipação, vai ter outras complicações ainda além disso, tá? Então eu vou ter essa hiperplasia, vou dar uma complicação também para estenose intestinal e já isso associado à constipação, ok? Então, também observar essas situações aqui, ok? Como que a gente vai fazer o tratamento desse paciente aí? Antibiótico, tá? E o antibiótico aqui, ou vai ser doxiciclina, via oral, ou esse outro aqui também, que também é antibiótico, tianfenicol, tá? Também via oral. Então, pode ser esses dois, tá? Como na literatura, os principais antibióticos aí para linfogranuloma. Ok, gente? O detalhe aqui agora, vamos para donovanose. Donovanose, que eu falei do agente etiológico, ó, o nome dele, ó, granulomatis, tá? O que eu tinha falado era para não confundir com linfogranuloma, tá? Então, se você vê aqui o agente etiológico de granulomatis, pode confundir com linfogranuloma, tá? Você associar aí, né, o nome do agente etiológico ao nome da patologia, e não é, tá bom? Então, o granulomatis aqui é do donovanose, ok? Não é do linfogranuloma. E aí, falando da donovanose aqui, ela é uma IST, ok? E dessas aqui, ela é a que é progressiva e crônica, beleza? Donovanose. Progressiva e crônica, anota aí, tá? É uma bactéria também, então a gente vai tratar como? Olha lá, doxiciclina, então antibiótico, beleza? O que pode dar essa patologia aí? O que vai apresentar pra gente? Vai ter nessas lesões, nas ulcerações, sangramento fácil, tá? Então, ela vai ter um sangramento muito fácil, essa lesão, ok? Também ela vai ser bem vermelha, um vermelho vivo, tá?
E a borda dela é muito bem delimitada. E também é indolor. Indolor. Isso aqui é importante, tá? Porque apesar da forma e de sangrar fácil, a lesão não dói, tá? A lesão não dói, beleza? O que mais que pode acontecer nessa lesão aí? Essa lesão aqui, gente, ela pode evoluir para isso daqui, ó, filariose linfática. A filariose linfática, gente, é a elefantíase. Então, imagina essa lesão, essa úlcera tão grande para chegar a uma situação de filariose linfática, tá? Ou seja, a elefantíase, ok? Então, vou ter elefantíase na região. Então, pode evoluir para uma situação dessa aqui, se não tratada, certo? As formas mais comuns dessa doença aqui, elas são chamadas de úlcero-vegetantes. Anota aí no cantinho aí, que a forma mais comum dessa donovanose, das úlceras, ela é chamada de úlcero-vegetantes, tá? E o que é essa úlcero-vegetantes? É isso aqui, ó, que ela vai ter o tecido de granulação no fundo da minha lesão, tá? Isso é a característica dessa úlcero-vegetante, beleza? E aí, se você não lembra o que é um tecido de granulação, pausa aqui de novo o vídeo, volta lá nas aulas de patologia, que você vai entender bem legal o que é esse tecido de granulação. Agora, se você já assistiu a aula, já sabe, já tem aquele conhecimento prévio bonito, então já entendeu aqui essa parte, certo? Então, vai apresentar tecido de granulação no fundo da lesão também. Vai causar o que junto? Muita secreção, fora o sangramento, tá? Vai causar muita secreção também. Como que eu vou tratar esse paciente? Como que eu vou fazer o diagnóstico? Com teste laboratorial de esfregaço. Assim como a gente fez aqui no método de Gram, a gente também vai fazer aqui no laboratorial com esfregaço. Aqui também um pedacinho de parte de aula de microbiologia, tá? Então, tem que assistir esses pedacinhos, porque agora a gente está falando mais tudo junto, aqui tudo junto, tudo misturado. Então, tem que lembrar essas coisinhas aqui. Então, a gente vai fazer o teste com esfregaço e, com certeza, a prescrição médica vai ser antibiótico, tá? Qual que é o importante aqui dessa doença? Ela não tem muito o que falar, porém, as complicações dela aqui e a forma como essa lesão, essa úlcera se apresenta, é o que é o importante que você vai conseguir identificar, que é essa patologia aqui, certo? Principalmente aqui o sangramento fácil, formação de úlcera bem rápido, crônica e progressiva, tá? Essa úlcera, ela vai se evoluindo lentamente, mas progressivamente também, tá? Até chegar numa fase crônica, beleza? Certo? Então é isso aí. E para a gente encerrar, vamos falar das verrugas anogenitais, ok? Aqui as verrugas, gente, é o papilomavírus humano, é o HPV. Só que tem que fazer uma ressalva aqui, por quê? Porque o papilomavírus, na verdade, ele vai trazer muitas outros tipos de infecção, tá bom? Ele tem mais de 70 tipos de HPV. E quando você teve a infecção por um tipo, isso não imuniza você de outro tipo, tá? Esse vírus aqui, ele tem muita variação, muita mutação, ok? Então, uma das complicações de você ter o HPV é as verrugas anogenitais, mas ele pode dar muitas outras complicações, beleza? O que mais a gente pode ter aqui em relação ao HPV? Ele pode dar, por exemplo, um carcinoma de colo de útero, ou seja, um tumor cancerígeno, tá? Um tumor maligno de colo de útero, tá? Pode chegar a esse estado também, certo? Qual que é o problema? Normalmente ele é assintomático, ok? Vai causar uma verruguinha lá minúscula na região genital que vai passar completamente despercebido, porque ele normalmente é assintomático, tá? Na grande maioria das vezes é assintomático, você não sente nada ali.
tá? Então, por isso que é importante você, principalmente, como enfermeiro aí, orientar essa paciente, fazer o exame físico correto, orientar também a própria paciente a ela mesma fazer o exame, ao autoexame, tá? Como a gente faz o autoexame de mama, fazer o autoexame da região genital também é importante, beleza? Pode usar um espelhinho lá para olhar. Por quê? Porque é difícil mulher fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Então, tem que ensinar, tem que orientar aí durante a sua anamnese e seu exame físico, ok? Tem que olhar bem certinho para poder identificar esse tipo de situação aqui. Por quê? Porque o papilomavírus aqui pode trazer complicações, principalmente aí em relação às gestantes, tá? Que quando a gente tem as gestantes com infecção do HPV, a gente não vai tratar ela, só vai tratar se essa lesão tiver exteriorizada, tá? Se eu tiver vendo essa verruga. E aí eu vou tratar ela de forma cirúrgica, tá? Sem medicação. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar até ela fazer o parto. Depois do parto eu vou reavaliar. 3 meses depois do parto eu vou reavaliar para a gente ver realmente essa situação do HPV, ok? Então, em relação às gestantes, eu só vou fazer o tratamento se ela tiver, anota aí, ó, isso daqui, ó, se ela tiver lesões condilomatosa, tá? Ou seja, essa lesão, essa verruga, ela está exteriorizada. Então, lesões condilomatosa. Por quê? Porque às vezes essa lesão ela está interiorizada, subclínica, beleza? Ou seja, não dá para ver ainda, não consigo perceber e eu não vou fazer. Mesmo que a sorologia tenha dado positivo, eu não vou fazer o tratamento medicamentoso com a gestante. Só vou acompanhar, tá? Depois eu vou fazer, depois dos 3 meses lá após parto, ok? Que mais que é importante aqui? Gente, a infecção do HPV, uma vez que eu tenho o vírus, não tenho mais como eliminar ele, tá? Uma vez que eu fui infectado com o vírus do HPV, ele não vai mais sair. Não tenho como erradicar esse HPV. Deste tipo, eu ainda posso ter infecção de outro? Posso, tá? Então, eu tenho essa situação aqui, ó, recidivas. O que eu quero dizer? O vírus, dependendo do meu estado imunológico, principalmente, tá? Pode voltar a ter essas verrugas, ok? E aí eu vou tratar principalmente como? Ou química ou remoção cirúrgica, tá? Por quê? Porque eu não tenho como tirar o vírus, eu não tenho medicação para um antiviral que vai eliminar esse vírus aqui, ok? Então, eu fui infectado com, por exemplo, o HPV tipo 20 e não consigo mais eliminar ele. Então, ele vai poder trazer outras verrugas, outras lesões, outras úlceras constantemente, dependendo do estado dessa paciente, ok? E eu posso ser infectado por outros tipos? Posso, beleza? Então, eu tenho que estar sempre fazendo também, além disso aqui, por quê? Porque isso aqui foi uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, foi feito relação sexual sem proteção. Eu tenho que olhar o parceiro ou a parceira. Essas infecções aqui, gente, eu tenho que trazer o parceiro junto, tá? Não tem como. Muitas vezes, o parceiro ou a parceira aí não fala, né? Mas eu tenho que trazer junto, tenho que pedir para ele lá fazer o acompanhamento, fazer a consulta de enfermagem, porque posso ter outras complicações. Por exemplo, o HIV aqui também. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A aula ficou um pouquinho longa, mas era bastante coisa para falar. Então anota o quadro aí bonitinho, que vai ficar bem legal para o seu estudo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, divulga, me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook. Pode deixar comentários e sugestões, que eu estou sempre aberto aí às mudanças. Beleza, pessoal? Então é isso. No mais, bons estudos, lava a mão, fique em casa
e até a próxima.